Olá, pessoal, voltamos então com a distinção, né? Nós mencionamos no bloco anterior que quando é realizada a constituição da empresa, né, pode ser no mínimo 2 membros e no máximo 10, tá? A diferenciação do sindicato é, tá? Quando ela é constituída no sindicato, tá? Ela é constituída através de acordo ou convenção coletiva, tá? Então, no sindicato, é por meio de acordo ou convenção coletiva, tá? Outra informação que é importante é a seguinte, então, né, a gente está fazendo uma síntese de todas as informações importantes que caem tanto em concurso quanto exame da UAB, tá? Quando a comissão ela é provocada, tá? Quando a comissão ela é provocada, então ela tem até 10 dias, então, para realizar essa tentativa de conciliação. Esse é o prazo que a comissão de conciliação prévia tem para resolver esse conflito, essa lide, tá? Já mencionamos, mas vamos colocar como observação. O prazo prescricional, então, do momento em que, tá, se constitui essa comissão de conciliação prévia, tá? Ele fica, tá, suspenso, tá? Então, o prazo prescricional ele fica suspenso a partir da provocação, tá? A comissão ela vai ser provocada porque ela se mantém inerte, né? Ela vai ser provocada e quando ela é provocada, então, fica suspenso, tá? O prazo prescricional. Não ocorre aqui a interrupção, ocorre a suspensão, tá? E a suspensão, na verdade, ela ocorre da seguinte forma, tá? O prazo, ele começa a fluir, então, pelo que falta, né, do número de dias, tá? Próxima observação também, e ela é bem importante, tá? Os membros, então, da comissão de conciliação prévia, eles possuem, então, né, estabilidade, tá? Então, eles possuem estabilidade, tá? Tanto os membros titulares quanto os suplentes, tá? E ela ocorre, então, do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, certo? Então, os membros que vão compor a comissão, eles têm estabilidade, certo? Do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, tá? Existe alguma exceção à regra? Existe, tá? Então, eles têm estabilidade desde que não cometam falta grave, tá? Se cometerem falta grave, tá? O empregador pode sim, tá? Dispensar por justa causa, tá? A gente está falando que o registro da candidatura é até 1 ano, tá? E aí a gente vai fazer uma observação aqui que é permitido uma recondução, ok? Bom, a questão também agora que é importante é o seguinte: para que haja uma dispensa por justa causa, tá? Em se tratando da comissão de conciliação prévia, é necessário ou é preciso do inquérito judicial para apuração de falta grave? Aqui a doutrina diverge um pouco, tá? A doutrina minoritária entende que não é necessário, então, esse inquérito judicial para apuração de falta grave. Não é necessário. Mas a doutrina majoritária entende que sim. Então, para que um membro da comissão ele seja dispensado por justa causa, é necessário, então, tá, que se ajuize sim o inquérito para apuração de falta grave, tá? Então, os empregados titulares e suplentes, tá? Eles não podem ser demitidos, então, desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato,
exceto se cometer falta grave. E aí, pela doutrina majoritária, tá? Precisa ser, então, realizado inquérito judicial para apuração de falta grave, para que essa dispensa por justa causa possa ser realizada, tá? Próxima observação, então, o título, né? Quando ocorre uma homologação, então, quando ocorre um acordo por meio, então, da comissão de conciliação prévia, tá? Esse acordo, ele tem efeito, tá? Ele tem o caráter de título executivo extrajudicial, tá? Ele não é um título executivo judicial porque nem se levou ao judiciário, né? Com uma reclamatória trabalhista. Ele é feito antes do judiciário. Se o objetivo dele é desafogar o judiciário, ele é feito antes, tá? Então, nós temos o quê? Que ele é um título executivo extrajudicial, tá? Mas vamos supor que tenha sido firmado um acordo, tá? Pela comissão de conciliação prévia. E esse acordo não foi cumprido, tá? O que acontece aqui então, tá? Se ele não foi cumprido, como ele é um título executivo extrajudicial e houve o descumprimento, então ele pode ser executado na Justiça do Trabalho, tá? Não foi cumprido o acordo, que é um acordo, né? Um título extrajudicial, pode ser então executado perante a Justiça do Trabalho, tá? Acho que é importante também a gente mencionar o seguinte, tá? O representante do empregado, dos empregados, o representante dos empregados, tá? Ele vai desenvolver então o seu trabalho de forma normal. Então, ele vai realizar todas as atividades que lhe competem de uma forma normal. Ele tem uma jornada de trabalho, ele vai desenvolver essa jornada de trabalho da forma que ele sempre desenvolveu, tá? E aí, apenas quando ele for convocado, então, para atuar como conciliador, tá? Ele vai se afastar, né, para fazer essa atuação. E esse tempo, tá, do afastamento, ele é contado como um tempo efetivo, tá, de trabalho, tá? O tempo despendido, então, para a composição da comissão de conciliação prévia, esse tempo, então, ele é configurado como tempo à disposição, tá? E ele é, então, um tempo efetivo do trabalho, tá? Então, o que nós falamos hoje? Comissão, então, de conciliação prévia, prevista lá nos artigos 625, né, letra A, e vai até o dispositivo legal, então, 625H, tá? Então, a gente mencionou que o objetivo dele é desafogar o judiciário, né? Então, que ele é feito antes da reclamatória trabalhista, que até 2009 nós não tínhamos essa possibilidade. Nós tínhamos que primeiro passar pela comissão de conciliação prévia. Se não passasse pela comissão e ajuizasse a reclamatória trabalhista, né? Ela era extinta sem resolução de mérito, né? Então, por conta do Madin, foi julgado inconstitucional. E aí nós tivemos que a partir de 2009, né, não tem essa obrigatoriedade de passar pela comissão de conciliação prévia. Nós falamos também que os conflitos que passam pela comissão de conciliação prévia são títulos executivos extrajudiciais, né? E também nós mencionamos que a comissão ela pode ser constituída tanto na empresa quanto no sindicato. Se ela ocorrer na empresa, o mínimo é 2 membros e o máximo é 10, tá? Quando ela é constituída no sindicato, é por meio de acordo ou convenção coletiva. Nós mencionamos também que o prazo prescricional ele fica suspenso depois que a comissão ela é provocada, tá? Eu acho que nós repassamos os principais pontos, então, do Instituto, né? E eu fico aberta, então, a questionamentos. Se vocês tiverem algum questionamento em relação a esse conteúdo, podem encaminhar e-mail, né? Que assim que possível, então, eu vou respondê-los, tá? Mas é um tema que não tem tanta complexidade, é um conteúdo que possui poucos dispositivos legais, tá? E o que teve de alteração da reforma trabalhista, nós mencionamos aqui, tá?
Fico então aguardando os possíveis questionamentos, tá? Desejo um ótimo descanso para vocês. Até o nosso próximo encontro.